Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Agora estamos com uma super co-host que veio pela primeira vez aqui prestigiar a gente. Por favor, se pudesse apresentar um pouquinho. Oi, gente, eu sou a Clara, faço parte do Legal Hackers também, só que diferente do Pedro, eu sou coordenadora da revista. Boa. Ô, Claro, se quiser explicar um pouquinho mais da revista, pra quem tá escutando e nunca viu sobre a revista ainda. Claro. Então, é o seguinte, a nossa revista ela é composta por artigos que os próprios membros produzem, são de 10 a 15 laudas mais ou menos, é uma delícia de produzir, a gente tá com uma edição que vai sair agora no final do ano, e o muito legal é que a gente tem uma visibilidade internacional, que a gente já recebeu feedback de Israel, da África do Sul. Então, acho que é mais isso, né, Pedro? Boa, estamos muito chiques aqui. Bom, estamos aqui com um super convidado, tá? Por favor, se pudesse apresentar um pouquinho pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique, já um conhecido antigo do Pedro aí no grupo da Clube, já o Pedro é um parceiraço desse movimento aí que a gente tem feito na área de Legal Ops. Minha experiência, ela versa muito sobre isso, né? Eu trabalho exatamente com a parte de operações dentro do universo jurídico desde 2010, do meu primeiro trabalho, que era fazendo estágio, fiquei alocado dentro de uma fabricante de eletrônico, fazendo cadastro de processos. Então, nessa vida aí de controladoria, a gente se descobre um belo dia Legal Ops, que a gente busca tecnologia, inovação e agora completamente embebido aí nesse universo novo da inteligência artificial. Boa, então você começou no famoso corno job, né? Exatamente, eu era do quartinho de despejo, eu ficava lá no fundo, eu era esquecido do churrasco, e agora a gente tem esse protagonismo todo graças a esse movimento que o Legal Ops tem feito, e com razão e com muita... e com muita justiça, né? O Legal Ops ele tem assumido aí esse protagonismo porque ele traz eficiência não só para o departamento, mas para o negócio como um todo. Boa, hoje você tá no Viseu, né? Isso, eu já trabalho no Viseu. Boa, o Viseu é um escritório que tá muito à frente também da inovação jurídica e inteligência artificial, né? Isso, o Viseu ele é um escritório que busca esse pioneirismo, não só pela matéria em si, mas para gerar discussão, para trazer negócios novos e também para fomentar negócios para os nossos clientes, ser uma fonte de conhecimento também, auxiliar os nossos clientes, auxiliar os nossos parceiros. Então, o Viseu foi o primeiro escritório a criar um ambiente no metaverso, foi o primeiro legal. escritório Que legal. a criar um avatar no universo jurídico. Então, a Sim. gente tem lá a nossa própria Luda Magalu. Boa. Sim. Inteligência artificial, vocês também estão bem à frente. Isso, inteligência artificial, a gente buscou aí algumas atualizações. Primeiro, a gente foi pelo caminho geral, eu pretendo me aprofundar um pouco mais sobre isso, Não, vamos aprofundar. mas a gente buscou inovação, inclusive eu falei bastante com você lá atrás, Sim. para a gente buscar ferramentas de prateleira, ferramentas de mercado que faziam sentido, primeiro para a gente trazer esse conhecimento para dentro de casa, para a partir daí a gente começar a auxiliar os nossos clientes, que é o momento que a gente está hoje. Boa. Certo. E, Paulo, o que é inteligência artificial no fim das contas, né? Que acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, porque a gente sempre fala muito, e a IA, e a inteligência Aham. artificial, mas nunca tá muito certo, né? Muito bem definido, né? Isso. Isso. Na verdade, a inteligência artificial, ela se refere muito à capacidade da máquina, né, de simular ali uma habilidade que é cognitiva humana. Uhum. Então, ela aprende ali, seja por aprendizado de máquina, normalmente, que é o que normalmente acontece, e ela é um aprendizado ali de uma forma um pouco mais cognitiva. Então, a gente tem diversas formas de aprendizado de máquina. Então, a gente fala de IA. É um tipo de IA que é a estreita, que a gente já convive com ela há quase 20 anos, e a gente não sabe. Que é um tipo de IA que é por aprendizado de máquina de fato. Então, ou seja, você penaliza ou você bonifica o algoritmo à medida que ele acerta e erra, e isso faz aumentar a acurácia do algoritmo. E a gente tem a IA larga, né? A IA mais forte, a inteligência artificial forte, que é chamada assim, que é uma inteligência artificial que ela provém de um aprendizado mais profundo, por Deep Learning. Então, esse tipo de aprendizado, a quantidade de algoritmos que ela tem são infinitamente maiores, tanto que eles simulam
uma rede neural cerebral de fato. Então, esse tipo de conhecimento dessa IA profunda, ela sempre sai por um ponto A e um ponto B. Um input A, e você sempre vai extrair uma outra informação, que é um output B. E a informação, ela circula por dentro desses algoritmos, ou seja, o algoritmo ele vai ter ali uma série uma série de fatores que provavelmente nós, humanos, não pensaríamos e não conseguiríamos cruzar tudo aquilo. Um belo exemplo disso é uma árvore de decisões. Então, por exemplo, se você está com um mapa e você quer ir de um ponto A até um ponto B, você anda com um mapa físico, você vai até uma esquina. Naquela esquina você diz, é melhor ir por essa rua ou por essa rua. Isso é uma árvore de decisões, você vai escolhendo os melhores trajetos. Esse é um bom exemplo de pensar como é um aprendizado de máquina. Esse tipo de... É uma forma de aprendizado, esse tipo de árvore de decisões. Entendi. Então, a gente consegue diferenciar entre larga e estreita, ou tem outras classificações? Na verdade, a gente espera-se que no futuro a gente tenha uma nova forma de IA que seja uma inteligência artificial geral. Aí sim, é uma inteligência artificial que vai estar presente em praticamente tudo e com um potencial de criar conhecimentos novos. É importante esclarecer que hoje a inteligência artificial, ainda que seja um chat GPT, ela é uma inteligência artificial probabilística. Então, ela não cria informações novas. O que ela faz? Ela faz um processo de tokenização de palavras, ou seja, cada palavra é um token, e ela cria ali informações que seriam provavelmente... Ela cria ali determinados códigos e aquele token ele é mais provável que ele venha depois daquele outro, baseado em bilhões de informações que ela leu. Ela fez uma varredura inteira da internet. Sim. Então, por exemplo, antes, quando a gente não tinha IA, por exemplo, a IA generativa, era muito difícil, por exemplo, para a inteligência artificial, para ela saber, por exemplo, quando eu digo assim, vou ao aeroporto postar essa encomenda. E se eu perguntasse para ela como que eu vou postar a encomenda, por qual meio, ela não saberia. Hoje, ela, com muito processamento, com muito poder de processamento, a inteligência artificial já consegue fazer o cruzamento de que aeroporto está ligado a avião, e se eu pergunto, ela vai saber que eu postei a minha encomenda de avião. Boa. A mesma coisa se eu Super dizer, show. fui à rodoviária postar a minha caixa, ela sabe que provavelmente eu mandei a minha caixa de ônibus. Entendeu? Hoje ela entende sujeito oculto e esse tipo de informação oculta, então ela consegue já prever quais tokens eu excluí daquela frase. Então, por exemplo, começou-se os testes assim, tá? Eu pegava uma frase completa, escondia uma das palavras e ela previa qual era aquela palavra. Depois 2 palavras, depois 3. Hoje eu já posso ocultar praticamente a frase inteira e ela já consegue me dar um retorno. Pô, bacana. Gente. Acho que até pra gente falar a mesma língua, você trouxe alguns conceitos aqui. O que seria esse Deep Learning, Machine Learning ou IA generativa, assim? A IA generativa é essa inteligência artificial que consegue gerar conteúdo novo e inédito. Então, ela pode ser uma IA generativa que cria um conteúdo novo tanto de texto quanto de imagem, por exemplo, com determinados tons. A IA generativa, ela aprendeu a forma como nós nos comunicamos por meio de linguagem natural, PNL, que é o processamento de linguagem natural. Então, a inteligência artificial hoje consegue saber exatamente como nós nos comunicamos e consegue reproduzir essa forma de linguagem para conseguir trazer um retorno, um output B mais coerente com a nossa própria linguagem. E o Deep Learning é esse aprendizado profundo. Uma das coisas que seriam um pouco ruins desse formato de aprendizagem é que o algoritmo ele vai se ramificando tanto, ele pode ter tantos fatores que a gente não sabe exatamente como que ele chegou àquele resultado final. E quando a gente fala de uma inteligência artificial que vai permear toda a sociedade, vai predizer coisas... a gente está muito próximo de confiar bem mais na inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, quem vai dizer, por exemplo, se você vai ter ou não crédito no seu banco, ou ela pode dizer se você teve ou não razão em um determinado processo. A gente pode chegar nesse momento. E a gente precisa saber exatamente o que ela considerou para chegar àquele resultado. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem a criação de determinados algoritmos para desvendar o resultado final de outros algoritmos para a gente entender tudo que foi considerado ali naquela decisão final, para a gente desvendar de fato essa caixa preta do Deep Learning. Entendi. É todo o caminho, né? Então, entender todo o algoritmo até chegar no resultado, certo? O conjunto de algoritmos e por onde a informação passou para se chegar até aquele resultado. Até um fato curioso, que, por exemplo,
houve um experimento, uma situação assim de uma empresa que inclusive a taxa é uma empresa de concessão de crédito e a taxa de inadimplência dela era muito baixa. E, curiosamente, ela oferecia crédito dentro da favela, nas comunidades. E essa empresa, não vou me lembrar agora o nome dela, mas é bem famosa na internet, para quem buscar. Ela não tinha exatamente dados digitais, lastro digital, para acompanhar o comportamento daquele consumidor, e muitas vezes era um consumidor desbancarizado. Então, primeiro, obviamente, que ela cedeu crédito para muita gente, para entender o perfil de consumo ali de todo mundo, e tomou, obviamente, muito calote ali, e foi começando a entender o comportamento daquelas pessoas com o uso de inteligência artificial. E alguns dos fatores que ela considerou, por exemplo, foi o percentual de bateria de celular que a pessoa tinha quando ia lá pedir um empréstimo. Ela entendia que se a pessoa estava ali 10 da manhã ou meio-dia e não tinha bateria, provavelmente não era uma pessoa tão organizada ao ponto de pagar o empréstimo que ela solicitou. Coisas que nós, humanos, jamais pensaríamos e consideraríamos dentro de um algoritmo. Caminho tudo. Exatamente. E assim, uma curiosidade, por que a IA tá tão em alta agora? Porque você comentou no começo que ela já existe há, 20 anos, né? Aí só Até que... mais, né? Então. Só que aí agora a gente tá muito nessa conversa e... será que a advocacia vai ser substituída por robôs? Ou, sei lá, será que ela vai ser esquecida depois de um tempo igual o metaverso? Acho que esquecida não é a palavra exatamente correta. Esquecida no churrasco é a palavra que... Acho que é melhor. Na verdade, é flop total, exatamente. Flop total do metaverso, coitado. Exatamente. Na verdade, tem uma grande diferença. São duas coisas muito distintas. Falar da inteligência artificial hoje, eu preciso fazer um resgate lá atrás das ondas da inteligência artificial. Na verdade, ela começou com uma inteligência artificial da internet. Então, o aprendizado mais básico ali, o aprendizado de máquinas, de fato, que seria o quê? Por exemplo, eu mando 50 mil imagens de gato pro algoritmo, depois eu pego uma imagem de gato e pergunto, o que é isso? E ele vai analisar e falar, provavelmente isso é um gato. 80% de chance de ser um gato. Isso é o aprendizado básico de máquinas. Boa. Então, desde lá atrás, o algoritmo já era treinado como aprendizado de máquinas, machine learning, e isso vem avançando com uma segunda onda, que foi a inteligência artificial dos negócios. Então, a inteligência artificial hoje, ela já está, por exemplo, no seu assistente pessoal, ela está na Siri, ela está na Alexa. A assistente pessoal, a inteligência artificial, ela faz parte da Netflix, a um nível que, por exemplo, se você assina hoje um streaming novo que surge, você entende automaticamente que aquele aconselhamento de filme para você não é bom. Se você pega, por exemplo, o catálogo da Disney, assim que ele chegou no Brasil, se você assistia, por exemplo, a Era do Gelo 2 e você depois assistia a Era do Gelo 1, ele te recomendava a Era do Gelo 2 de novo. Ele não lembrava que você já tinha visto. Coisas que a Netflix jamais faria, porque a Netflix já faz parte da nossa vida há muito tempo, e a Netflix chegou num nível tal que hoje, por exemplo, se você gosta dos filmes, por exemplo, da Sandra Bullock, por exemplo, e você assiste muitos filmes dela, os próximos filmes, Gravidade, etc., que você ainda não viu, eles tiram totalmente o cartaz do filme e mostram só o rosto dela. Porque eles sabem que você gosta daquela atriz e você provavelmente vai assistir aquele filme. Então, a Netflix hoje, ela personaliza não só qual conteúdo vai aparecer na sua tela inicial, como ela personaliza o cartaz do filme para ser mais atraente para você. Por isso que hoje existe uma guerra dentro do varejo, que é uma guerra por atenção. É por isso que o Mercado Livre tem investido muito nesse universo de streaming, é por isso que a Amazon tem a sua própria plataforma de streaming, porque tudo que você faz na internet para essas empresas traz ali o seu DNA, a sua marca ali, a sua impressão digital do que você é, do que você gosta, do que você consome. Então, a internet para os negócios, ela faz parte da nossa vida há muitos anos, há quase 20 anos. E isso vem evoluído a um ponto tal que hoje, por exemplo, a gente teve, com esse advento da IA generativa, essa abertura para que isso seja expandido para mais coisas. Então, a gente pode falar aqui de diversas vertentes.
Eu posso falar aqui, por exemplo, de visão de máquina, de visão computacional, que a gente já passa para um ponto onde por exemplo, a gente tem lá a Amazon Go, que ela te monitora por câmeras, você entra no mercado só com seu cartão de crédito habilitado, ela sabe que você é você, ela sabe o que você pegou e ela debita do seu cartão, você não passa por caixa nenhum. Então, esse é um nível de avanço que a gente tem, porque há 20 anos atrás esse aprendizado de máquina começou dentro do universo dos negócios. O que a gente tem hoje, a diferença que a gente tem hoje, por que se fala tanto em IA desde novembro do ano passado? Foi da abertura via OpenAI do ChatGPT para todo mundo. E com isso a sociedade em geral consegue ter acesso a todo esse conteúdo de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma clara, com um computador e uma internet. E respondendo à última pergunta, por que a IA não vai de arrasta, literalmente, como o metaverso? Porque o metaverso, se vocês analisarem, não era acessível. Sim. O metaverso era um ambiente virtual, ok, um ambiente gamificado, virtual, mas que demandava um óculos de realidade virtual, que demandava estrutura. E isso não é tão acessível, não é tão fácil, e o resultado não era tão visível, não era tão palpável. Com a inteligência artificial, não. A gente já está imbuído na primeira onda dessa IA generativa, muito forte. Inclusive, eu tenho aqui uma onda de hype da IA, que é um relatório da Gartner, que é uma empresa de tecnologia gigantesca, e que realmente norteia e outras empresas de tecnologia, que ele mostra o ciclo de hype da inteligência artificial. Eles fizeram esse relatório em 2022, antes do lançamento do GPT, e depois fizeram de novo o mesmo relatório e é praticamente idêntico. Então, eles preveem ali algumas questões que eu vou até abordar um pouco nas próximas perguntas, para não dar muito spoiler. Mas tem alguns pontos bem relevantes aqui sobre a IA generativa. O que eu já posso dizer e adiantar para vocês é que a IA generativa ela veio para fazer parte das nossas vidas e é o que vai realmente diferenciar o profissional, não do futuro, mas do presente mesmo. E é uma nova competência. Então, tipo, o metaverso ele era mais elitizado. Enquanto o ChatGPT ele veio no sentido, por mais que seja não para democratizar a IA, mas para ter uma base de usuários maior. Então o metaverso ele era mais elitizado, por isso que deu uma flopada. O metaverso, não digo elitizado, mas eu acho que a aplicação prática do metaverso ao ponto de justificar tanto investimento era um pouco mais difícil. Tá. Então, o metaverso, ele tem, obviamente, diversas situações de usabilidade, de aplicação, mas é um pouco mais difícil falar de aplicação do metaverso hoje no nosso dia a dia. E é extremamente mais fácil falar de aplicações da inteligência artificial e você consegue perceber isso pela corrida que a gente tem hoje de empresas de tecnologia. E eu estou falando de mais de 3.000 inteligências artificiais que surgiram de novembro até agora. Jesus. Gente, é muita coisa. De novembro até agora. Então, assim, a Microsoft não investiu 10 bilhões na OpenAI para ser esquecida, só porque colocou ali para falar, não... A Microsoft simplesmente investiu no Copilot, que é uma mega de uma ferramenta, um mega de um assistente virtual que vai ser nativo do Windows, ou seja, porque ela já viu o potencial dessas automações e o quanto que isso vai fazer parte da nossa vida de agora para frente. O momento é de começar a testar e testar e testar. Boa, legal. Sim. Eu acho que também, é que eu, vou ser muito sincera, eu não fazia ideia desse metaverso. Era, pra mim, falando muito errado, acho que era algo de, sei lá, voltado pra game e essas coisas. E a IA, a gente vê muito agora no direito, principalmente por conta da LGPD. A gente começa a entender também. Acho que os cookies podem entrar nessa questão, né? Porque que nem você falou, gente, é muito bizarro. Você entra em um site de compras, aí só aparece, por exemplo, anúncio no Instagram de compras daquele exatamente lugar que você tava vendo. Você fica, gente... Mas isso aí que você tá falando de anúncio no Instagram é IA estreita de muitos anos atrás. Sim. Isso você via há muito tempo. Entendi. Isso é só um exemplo de aplicação prática de inteligência artificial antiga, assim, do que a gente tem lá atrás. O que não quer dizer que ela é obsoleta, muito pelo contrário. Hoje em dia, ela é extremamente apurada pelo tanto de tempo que a gente utiliza, que a gente gera dado e que a gente cria esse reforço positivo e negativo. Antes, a inteligência artificial, ela previa, por exemplo, se você comprasse uma meia,
ela te oferecia mais meia. Hoje, se você compra uma meia, ela já faz uma análise de que você possivelmente você pode ir para um lugar frio, ela pode te oferecer um cachecol, por exemplo. Então, a inteligência artificial hoje, ela tende a chegar em um nível que, por exemplo, usando mais uma vez um exemplo da Amazon, a Amazon, em pouquíssimo tempo, ela pode chegar em um estágio de prever o objeto, o produto que você quer e mandar ele para sua casa sem você pedir. Porque ela já tem um nível de acurácia de mais de 90% de que você precisa daquele produto que você quer. Ela pode te mandar com um preço muito bacana e você pode escolher se fica com aquele produto ou não. Mas ela já vai entender tanto do seu perfil, do seu comportamento e do seu perfil de consumo que ela já vai prever esse tipo de consumo, de situação. Isso eu digo na cadeia inteira, ou seja, mandar fabricar o produto, comprar o produto antes. Hoje, mais de 35% das vendas da Amazon já são feitas de acordo com aqueles produtos que aparecem na categoria só para você. Ou seja, ela já entende do seu perfil, ela já começa a te propor alguns produtos, porque ela entende do seu perfil de consumo. Sim. Então, mais de 35% das vendas dela vem daquela venda direta, ou seja, de entender o consumidor. E isso vai ser cada vez mais claro, mais visível, mais palpável para nós. Mano, que Sim. louco. Imagina, chega um Sim. objeto meio estranho assim na tua casa, tá ligado? Né? E você Assim. vai olhar e vai falar, nossa, eu precisava realmente Mente disso. disso. Você vai falar, nossa, meu Deus do céu, eu tinha esquecido que faltou o saco de lixo, por exemplo. Imagina que esse objeto Sim. é bem estranho. E qual que é um exemplo de uma IA, tipo, mais atual? Porque a gente tava falando da Amazon, perdão, a gente falou do anúncio do Instagram. Qual que é uma IA que tá presente no nosso dia a dia, mas bem mais atual, além do ChatGPT? Não sei se fez muito sentido essa Acho que é mais pergunta. palpável no que a gente, olha, a gente não imaginava que isso aqui era IA, mas a gente usa todo dia. Sim. Consegue imaginar alguma? O seu celular, o seu celular, o seu relógio, tudo isso gera dados, né? Além do ChatGPT, já tem diversas outras aplicações com o próprio ChatGPT. Tem a inteligência artificial do Google, o Bard, que também tem o mesmo sentido. Tem diversas, e as aplicações agora serão inúmeras. Além de todas essas, as assistentes pessoais, a internet, ela vem permeada de IA. Hoje em dia, com o advento da inteligência artificial generativa, uma das primeiras grandes aplicações dela vem para reforço dos próprios chatbots, dos bots que a gente tinha de atendimento. Então, lá atrás, eu não sei se vocês vão se recordar, foi muito difícil para me recordar também, porque eu só tenho 18, né? Acabei de fazer 19. Vim aqui assim, hoje todo ambienado para ver se eu passava por meio dos alunos do Mackenzie. Para ver se eu entrava aqui, ninguém sabia. Ninguém desconfiar. 20 anos. Camisetinha MIT, assim. Tudo jovem. Para ver se eu entrava aqui e falava assim, esse aluno aqui, olha, você vai perder sua aula, entendeu? Mas lá atrás a gente ia falar com um chatbot de banco e a gente só passava raiva. Você passava raiva, porque você falava, quero ver o meu extrato. Ele entendia o seu saldo, entendeu? Então era assim muito chato você falar com um chat de varejo para pedir uma troca de um produto. Não era nada intuitivo. Hoje em dia, com a IA generativa, a gente consegue esse nível de acurácia muito grande. Então não vai ser só um FAQ ali por trás e você tem que prever a pergunta exata, senão ele não vai te trazer a resposta. Hoje, por exemplo, se você entra num chat de um restaurante que usa inteligência artificial generativa ali por trás, eu não preciso mais perguntar que horas o restaurante abre. Eu posso fazer essa pergunta totalmente aleatória, tipo, que horas eu posso ir aí? E ele vai entender que eu estou me referindo ao horário de funcionamento do restaurante e vai me trazer aquela informação. Então, é bem possível que hoje você já converse com inteligências artificiais e não faça ideia de que seja um IA. Louco, muito louco. Né? E a gente trouxe aqui para muitas regras de negócio. Mas agora pensando no jurídico, isso tá forte também, a tendência de usar IA. Nem tô falando nem de regulamentação e tudo aquela parte regulatória e ética, tô falando agora. Sobre o uso na prática, o jurídico também tá aderindo ou tá ficando para trás? Na verdade, nessas ondas de inteligência artificial, a gente teve a IA da internet, a gente teve a IA dos negócios, e agora a gente tem uma IA do usuário, na verdade, né? Então, a gente tem uma inteligência artificial hoje que ela é mais acessível e ampla.
Então, com isso, houve um momento de corrida, praticamente a corrida do ouro, e a gente já tem diversas aplicações para o universo jurídico. Uhum. Mas todas, como eu disse para vocês no início. Então, é o mesmo fundamento que a gente usa dentro do LegalOps, por exemplo, para verificar uma ferramenta nova de trabalho. A gente entende qual a usabilidade, mas primeiro eu volto um passo atrás. Eu preciso entender o que aquilo vai ser útil para mim. Então, se eu falo de inteligência artificial, o meu primeiro ponto é entender como ela pode me ajudar, Uhum. Uhum. qual dor ela vai resolver e onde que eu consigo aplicar para que eu não invista, por exemplo, em uma grande ferramenta que amanhã ela seja obsoleta. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que entender todas essas nuances, mas eu volto a dizer algo que eu falei um pouco atrás. A gente tem que testar e testar e testar. O uso da inteligência artificial é o que vai diferenciar os profissionais. Estabelecer os prompts, que são os comandos, criar bons prompts, Uhum. vai ser uma competência. Muito se falou no final do ano, depois do GPT, que surgiria uma profissão nova de engenheiro de prompt. Isso que eu ia Então, comentar. haveria alguém que criaria os prompts para você. O que todo mundo diz hoje, que eu acredito fortemente, é que não há exatamente uma empresa ou exatamente um profissional que seria um engenheiro de prompt. Porque os melhores resultados da inteligência artificial a gente consegue com o uso, e com o uso maçante, com o uso repetitivo. Então, por exemplo, eu tentei, ontem eu escrevi um artigo sobre inteligência artificial e tentei a todo custo criar uma bela de uma imagem no Dolly, que é a inteligência artificial generativa de criação de imagens, também da OpenAI. Depois eu posso falar um pouquinho para vocês de como que ela funciona, que é espetacular. Mas eu não consigo gerar bons prompts ainda para geração de imagens, porque eu não sou da área de design, eu não sou da área de criação de imagem. Então, por exemplo, o profissional de marketing lá do escritório, ele cria uma imagem no Dolly 1000 vezes melhor que as minhas. Uhum. Eu consigo gerar bons prompts de texto, porque eu já escrevia antes. Entendi. Mas isso é uma competência. Então, a gente precisa entender isso como parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E voltando um pouco, acho que eu fugi um pouco Não. da sua pergunta, falando um pouquinho sobre aplicações no direito, a gente já tem hoje diversos recursos, a gente já tem hoje possibilidades, e o próprio ChatGPT é uma ferramenta espetacular, ele não pode ser caído no ostracismo, a gente não pode deixar ele lá ocioso, porque é uma fonte absurda e gigantesca de conhecimento, então é uma forma de se treinar. Então, preciso comprar hoje uma ferramenta nova? Não. Na minha opinião, não. Acho que a primeira coisa que a empresa precisa entender, ou o escritório precisa entender, a minha gestão hoje, ela já é orientada por dados? Eu tenho dados? A gente não pode se esquecer que os dados, eles são o combustível de qualquer inteligência artificial. Uhum. Então, se eu falo, por exemplo, em criar um algoritmo, em criar um modelo de inteligência artificial fechado para minha empresa, e é o que a gente tem feito hoje no Viseu, por exemplo, uma inteligência artificial fechada, voltada exatamente para os documentos do escritório. Legal. Com, Interno. Isso. Uhum. Com questões do escritório, a gente criou, por exemplo, uma inteligência artificial lá dentro do escritório, por meio de um fornecedor parceiro, um chat só sobre LGPD, com atualizações, com curadoria da nossa DPO. Então, ele tem a base por trás, que pode ser uma base do GPT, mas ele faz essa busca primeiro aonde? Na lei, no site da NPD e em todo o conteúdo que a nossa DPO alimenta para nessa inteligência artificial. Se ele não encontrar, aí, em última alternativa, ele pode ir para a base de consulta ampla de todo mundo de internet, mas a gente sabe quando ele entra nesse tipo de consulta. Então, é uma fonte de conhecimento ali segura, própria e interna para dentro do escritório. E hoje isso é muito mais fácil de fazer, isso é muito mais fácil de aplicar. Então, hoje, por exemplo, um CEO de uma empresa, ele consegue criar ali dentro da sua empresa, da sua operação, uma salvaguarda ali, um algoritmo que tem acesso a todas as informações ali dentro da sua própria organização e que trazem ali uma série de perguntas e de conhecimentos sobre aquele nicho super fechado, sobre aquela base de conhecimentos fechada. Então, hoje a gente pode ter, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo nas reuniões com o cliente, ele pode chegar, por exemplo, e saber quais são os meus 5 maiores motivos de reclamação hoje no saque. No saque dele. Isso pode ficar na televisão atrás da cabeça dele ali, porque ele vai ter toda essa base de conhecimento simultânea ali, ao mesmo tempo.
Então, tem uma série de aplicações hoje, mas a primeira coisa que eu questiono, e eu volto à minha pergunta, é se essa empresa ou esse escritório já tem esse dado, principalmente se for estruturado. A gente sabe que a inteligência artificial generativa, dos grandes poderes que ela tem é de fazer o tipo de associação das palavras, que palavras, como eu disse lá no início, elas são tokens. Então, a gente consegue processar de uma forma bem melhor os textos semi-estruturados e não estruturados, que são a grande maioria, inclusive na internet. E são os nossos desafios hoje. Então, hoje, quando eu sento com um desenvolvedor para pensar em uma nova inteligência artificial, que é algo que a gente tem feito hoje no escritório, auxiliado os nossos clientes nesse tipo de empreitada e também auxiliado os nossos clientes na criação de manuais ali de governança para uso da inteligência, em termos de uso, que isso é extremamente importante exatamente para a questão de privacidade, proteção de dados. A gente tem ali diversos mecanismos para deixar essa utilização segura. Então, é a primeira coisa que eu vejo, assim, como que esse dado vem estruturado, o que eu quero desse dado. E como que os dados podem me ajudar? Os dados, eles contam histórias. Então, a partir do momento que eu sei dessas informações, eu consigo passar a pensar em uma inteligência artificial e essa inteligência artificial consegue me ajudar exatamente na informação que eu preciso. Legal. Não, eu achei muito... Pensando aqui, né? Tô fazendo uma referência aqui no episódio que a gente gravou com a Daniela de Serafino. Ela falou exatamente isso, da parte do Legal Prompt Engineer, que já é uma profissão que está nascendo justamente por causa da inteligência artificial, principalmente ali nos Estados Unidos. Acho que você vê que está crescendo, vai ter pessoas do direito especializadas em atuar com inteligência artificial na prática? Eu acho que vão ter pessoas do direito especializadas em eficiência no geral. Tá. Hoje, por exemplo, a gente tem inúmeras soluções, e se a gente entra lá no site da B2L, a gente vê uma série de fornecedores que certamente vão sair na frente. Porque são fornecedores de tecnologia, são parceiros que já fazem parte da nossa rotina e que certamente já estão correndo atrás hoje, por exemplo, às 10 da manhã, um advogado parceiro lá do LegalOps com os meus estagiários vão testar uma ferramenta com inteligência artificial de um parceiro nosso. Então, isso tudo tem acontecido em um ritmo muito acelerado. Então, isso vai acontecer. O universo jurídico ele não vai ficar para trás. Todo mundo já tem olhado para essa eficiência, mas o mundo jurídico, como vocês bem sabem, ele já passa por uma revolução já faz muitos anos. Sim. Quer dizer, lá em 2011, 2012, eu... que era uma pessoa ali super jovem, mais até do que eu tô hoje. Com 6 anos, né? Eu tava com 6 anos, eu levava meus protocolos físicos no João Mendes. Então, há muito tempo que a gente não tem mais isso, porque hoje o processo eletrônico, o tribunal se moderniza, já existem diversas iniciativas de inteligência artificial partindo da própria CNJ. Então, assim, a gente não quer ficar para trás de forma alguma. Então, eu acho que haverão sim profissionais que olham para esse tipo de inovação e eu acho que é bem possível que o LegalOps seja esse responsável, o Product Owner, Sim. que é aquela pessoa ali que organiza essas informações, que organiza todo o produto, o processo de trabalho, organiza o time de trabalho, que zela pela entrega final, que cuida das sprints ali de entrega com o time de desenvolvedores. E é isso que a gente faz hoje. É isso que eu, por exemplo, me vejo fazendo hoje. Então, hoje eu sou praticamente essa pessoa. Eu sou aquela pessoa hoje que estou dentro do escritório, mas eu faço reuniões com a IBM, sento e falo dos meus projetos e começo a criar sprints. Então, imagina, eu frito a mente, eles também, os engenheiros também, e eles precisam me frear. Eles chegam para mim e falam assim, então, mas eu preciso que você defina um projeto principal. Então, assim, eu queria fazer os 7. Hoje eu tenho exatamente 7 projetos de inteligência artificial para desenvolver. E nós tivemos que elencar um. Então, hoje a gente tem um principal. Não posso dar spoilers. Eu ainda tenho um contrato com o meu advogado. Eu não posso dizer. Mas esperem novidades extremamente interessantes. Então, você tá ali na gestão, né? Gestão de projetos aplicado ao jurídico. Você viu, tipo, um Product Owner, Legal, AI, né? Tipo... E estamos em busca de um nome. Quem tiver uma sugestão de nome, eu aceito. São muitos conceitos misturados. Eu era head de LegalOps, junto com a minha para ali, a Patrícia Bezerra. Pessoa sensacional. Um beijo, pá.
Nós éramos heads ali da área de Legal Ops e eu recebi aí a incumbência do meu chefe. Ele olhou para mim e falou, acho que você já é outra coisa, acho que você já é head de inovação com alguma coisa de IA. Gente. Estamos em busca de um nome, adote um nome. Não, Esse é o nosso coloque nos momento. comentários. Isso. pra Digam você. nos comentários o que eu sou hoje. Boa. Ai, não, mas trazendo essa IA, então, para a realidade do escritório, né? Como que ela pode ser utilizada para agilizar na pesquisa jurídica, perdão, para analisar documentos, né? E acho que... Mas isso mesmo. Acho que até a possibilidade de você extrair os dados desses documentos e Uhum. fazer uma decisão estratégica. Sim. Sim. A gente tem que pensar em alguns pontos. A IA, ela é probabilística. Tá. Então, ela vai te trazer informação provável. Uhum. O primeiro ponto, quando você vai testar a IA, você ver. Inclusive, o professor Adriano Musa, da São Paulo, eu estava assistindo uma aula dele esses dias, e ele mostrou uma árvore super interessante sobre o ChatGPT. Uhum. Vou usar o ChatGPT. Eu tenho noção, eu preciso que a informação seja verdade, sim ou não? Se sim, se não, ok. Por exemplo, se eu estou fazendo um brainstorm, não tem muita importância se aquele dado é verdade, é verídico ou não. Se é só uma fonte de insight, para insights ali, ok. Usa, tranquilamente. Se eu preciso que aquela informação seja 100% verdade, então eu entro em um outro ponto. Eu vou conseguir checar essas informações, sim ou não? Se não, não use. Se sim, use. E isso é um artifício que é uma coisa super interessante, inclusive é um case lá do Viseu. A gente aplicou, inclusive, um case super interessante de IA no prêmio, lá no DNA Finalol, que foi uma das coisas que nós instituímos lá atrás. A utilização da inteligência artificial pelos nossos advogados de forma responsável, assistida. Então, é uma fonte inesgotável, quase que inesgotável ali de informações, que gera conteúdo inédito para você. Você precisa checar se aquelas informações são verídicas ou não, mas ela traz, por exemplo, uma petição extremamente estruturada com algumas informações que talvez eu deixaria passar. Então, ela é muito eficaz na geração de conteúdos e também para alguns pontos, por exemplo, para tradução de textos, ela tem se mostrado muito interessante. E eu não quero entrar em ponto por ponto aqui, que eu posso acabar me esquecendo de algum detalhe importante. Como eu disse para todo mundo, usem. Mas ela consegue me resumir texto, ela me consegue pegar todo um documento e gerar em alguns tópicos, por exemplo, em resumir. Ela consegue, por exemplo, trazer os principais insights. Então, tudo isso ela se mostra muito eficaz. Na geração de conhecimento, de conteúdo novo, perdão, ela consegue ser extremamente eficaz também. Isso tudo vai depender do meu prompt, do meu comando. E existem alguns macetes aí para a gente conseguir bons prompts. Eu posso deixar isso mais para o final, para ajudar vocês, para ajudar você, ouvinte, a conseguir extrair um pouco melhor da inteligência artificial. Mas ela já tem esse viés. Já existe hoje uma série de aplicações de inteligência artificial para leitura de documentos em PDF. Leitura, resumo, tradução. Então, isso tudo tem se mostrado muito eficaz. E já existem hoje, por exemplo, aplicações que eu vejo dentro de escritório, inteligência artificial que faz ali salvaguarda de contratos, cria uma espécie de minutário ali para você conseguir, baseado nos seus próprios modelos de contrato, por exemplo, ou de peça, criar uma peça nova. Então ele não vai buscar na internet, ele vai buscar no seu conteúdo, que isso é muito interessante. Isso a gente tem usado bastante no escritório. Eu já estimei há um mês atrás, quando eu gravei uma entrevista para a Globo News, que a gente já tinha diminuído em 70% o tempo de análise de contrato, e isso tende a aumentar. A nossa expectativa é chegar a 85% de diminuição no tempo de uma análise de contrato, por exemplo, por meio da inteligência artificial, porque a gente percebeu, inclusive, que os nossos profissionais eles têm tido um resultado melhor, uma acurácia ainda melhor com o uso da inteligência artificial, e esse é o padrão. É isso que se espera, que o homem e a máquina eles se unam, inclusive para que a máquina reforce os pontos positivos e todas as nuances que são essencialmente humanas. Olha que lindo. Ó, que final lindo. Ó. Não, fechou. Um coraçãozinho. Ficou muito bonitinho esse final. Inclusive, quem quer ver a sua entrevista na Globo, se quiser, como a gente pode procurar? Pode me buscar no LinkedIn, Paulo Henrique Fernandes.
Ou coloca lá pesquisar Paulo algum- Henrique Fernandes Viseu, mas vai me achar. Paulo Henrique Fernandes, botar Legal Ops, Aí botar cê- EIA, botar aham. qualquer coisa lá, vai me achar no LinkedIn. Aí você divulga lá o... Tem os links das entrevistas, tem os Aham. meus artigos, eu tenho aí alguns artigos na fila. Boa. Inclusive, por favor, pessoal da assessoria, né? Tá na hora de publicar Diretas ao vivo. diretas ao vivo. Tem aquele artigo super bacana que eu te Aham. falei ontem, que eu sentei ontem, tá super quente. E falo, inclusive, muito sobre essa onda de hype da IA generativa. Aham. Porque isso tudo tem que fazer parte da nossa rotina. Vou entrar um pouco nesse assunto. Essa onda de hype da inteligência artificial generativa, ela passa por alguns níveis. Então, a gente vive hoje literalmente a crista da onda. Eu vou abrir aqui para não falar alguma besteira. Enquanto isso, Globo, gostamos muito de vocês, tá? Vamos gravar mais juntos. Eu pedi Já faz a assim, propaganda, já. na próxima vez me leva. Oi, Rafa, tudo bom? Tamo junto, Globo, tamo junto. Eu vi o Rafa outro dia postando foto lá na MSP, na Maurício de Souza Produções. Nossa, eu fiquei. Foi show. Ai, acabou comigo ali. Não, o Rafa é uma super referência. A gente tá falando do episódio do Rafael Soriano, que a gente foi lá na Rádio CBN gravar. Foi muito bom. A gente adora ele. Muito bom mesmo. Pois Ele é, da sensacional. próxima, por favor, me levem. Eu vou Também tô ficar- aceitando, viu? né? Acho que a coordenação inteira do Legal Hackers devia ir, Imagina 6 pessoas. Só vai entrevistar um cara. né? Essa pessoa é Não, assim. eu pode me entrevistar junto. Ficamos eu e o Rafa. Admiro muito, inclusive sigo ele até no Instagram. Não, o Rafa é uma pessoa excelente mesmo. Isso, eu amei o episódio. Então, hoje a gente vive, por exemplo, um conceito que é trazido pela Gartner, que é o pico das intenções, das expectativas infladas. Então, hoje, o que a gente espera? Hoje a gente vive esse pico de expectativas infladas, porque hoje as pessoas esperam que a inteligência artificial ela produza coisas absurdas. E isso tudo, como eu falei para vocês, eu digo desde lá de trás. A máquina, ela ainda não estamos ainda no nível da IA geral, tá? Então, hoje, só para vocês entenderem, o poder de processamento ele é muito maior. E eu acredito que a gente tem uma pergunta ali que eu já vi, que a gente vai entrar um pouquinho sobre isso. Eu tenho ansiedade. Inclusive, Gosta de estar preparado. doutor Guilherme, a gente precisa conversar. Eu tenho ansiedade, eu não vou chegar nesse nível ainda, mas a gente vive aqui esse pico de informações infladas. E depois que a gente passa por esse pico de informações infladas, é uma crista de onda gigantesca. Olha aqui para vocês verem como que é Beleza, só pra quem não o tá vendo, a gráfico. gente vai deixar na... Ele vai deixar no vídeo. editado, Esse é o editor. pico, das... Gente, isso aqui, a gente vive aqui, ó, a inteligência artificial generativa está literalmente aqui, Legal. no topo do topo da onda. sim. Mas o que vai acontecer depois? É esperado que em 2 anos, ou seja, a gente tem mais 1 ano de hype de IA generativa, porque a gente está completando aí 1 ano de lançamento do GPT, em novembro. Então a gente tem mais 1 ano de hype, a gente vai cair vertiginosamente no vale da desilusão. Porque as pessoas esperam que ela faça coisas maravilhosas. Sim. Sozinhas, por exemplo. A IA generativa, eu vou acoplar na minha cafeteira, ela vai sair andando. Ela vai lavar a louça pra mim. Não é isso. Calma. Entendeu? Mas o mas que seria bom, acontece? né? Vai ser. Vai Eu ser acho bom. que Eu espero que esteja vivo. e é onde a gente entra na internet das E coisas, que é jovem sobre um também. artigo. É, Sobre um internet artigo das não, é coisas. só um post comum que eu fiz no meu LinkedIn, Aham. esses dias sobre a internet das coisas. Então é esperada. É um novo tipo de inteligência que tem aqui. Mas hoje a gente tem algumas empresas. Tem uma chamada Synthesia, por exemplo, que faz chips sensacionais de aprendizado de acordo com o próprio objeto. Então, por exemplo, é possível que em pouquíssimo tempo o seu micro-ondas vai saber a sua temperatura de alimento e já vai conversar com a sua geladeira. É possível que você mande uma mensagem. Tem um vídeo super interessante falando sobre a internet das coisas, que o cara ele manda uma mensagem para casa dele dizendo assim, vou jantar em casa hoje. E a geladeira automaticamente começa a ver tudo que ela tem, ela já mapeia, por exemplo, ela já começa a descongelar só um ponto dela, Credo, velho. onde tem, por exemplo, Gente. o bife dele ali. Gente. O forno ele já começa a pré-aquecer, a lareira acende, a adega gela na temperatura ali que ele vai usar, na hora o vinho, por exemplo, a banheira começa a encher. Então, assim, tudo isso pode estar integrado no ambiente que a gente chama de internet das coisas e tudo por meio de processamento de dados. Então, só para vocês saberem, hoje, tá? No dia de hoje, a gente gera cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias.
e a gente só processa 20% desses dados. Aham. Então, imagina quando a gente processar 30, 40, 50, 60. Isso você diz, tipo, usando a internet, usando o celular. Tudo Usa gera dado computador. hoje. É. Tudo gera dado. Esse relógio gera dado, Desde o que que você faz gera esteja- dado, você passa na catraca do metrô, você gerou um dado. Tudo hoje gera dados. E qual que é a questão hoje, já invadindo um pouco uma pergunta que você ia fazer. Qual que é a questão? Hoje a gente tem uma convergência de fatores que inclusive, falam muito sobre esse crescimento exponencial da IA, que eu costumo fazer uma analogia com uma floresta, por exemplo. Uhum. O que vai falar sobre a sua diversidade de vegetação? Uma série de fatores convergindo. Sim. Você fala de clima, você fala de solo, você fala de relevo. Então, hoje, o que a gente tem? Dados em quantidade massiva, absurda, crescente. A cada segundo, uma quantidade gigantesca. A gente tem hoje processamento de dados absurdo. A gente não pode esquecer que hoje tem uma coisinha aí bem diferente, que é a computação quântica. As Vixe, empresas Maria. hoje, as Cê é empresas hoje têm computadores quânticos que os computadores quânticos, só para vocês entenderem, eles trabalham com o número que seriam os chamados qubits, que ele não é parado, ele não é imutável. Então, por exemplo, em uma linguagem binária, ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, os números, o algoritmo ele muda, o número normal muda. É 0, 1 e ali tem 0, 0, 1, 0. Ele muda, ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é tudo ao mesmo tempo, ele é assim. Sim. Então, para você ter noção, Clara, ele chega, por exemplo, a processar cálculos ou, por exemplo, uma determinada equação que seria tão grande que, por exemplo, um computador normal, o mais moderno que você tenha hoje, se você entra lá na Fast Shop, peguei o notebook mais moderno. Esse notebook demoraria 10 mil anos-luz para processar esse cálculo. Meu Um Deus, computador quântico faz isso em 200 segundos, que seriam a 4 minutos. muito louco. Eu tô chocada. Eu tô É realmente muito chocada. É isso. Então hoje a gente tem computação quântica, Sim. hoje a gente tem uma quantidade massiva de dados, que é o combustível da inteligência artificial, Uhum. e hoje o dado ele está na nuvem, ou seja, Sim. ele está aí. Não é mais um servidor X, um servidor Y, eu não guardo na minha casa, eu não imprimo ali e coloco dentro do meu armário. Hoje o dado ele é muito mais fácil de ser processado. Óbvio que tem uma série de nuances aí por trás. Os data centers estão bombando, a quantidade de não são data centers necessariamente ecológicos. A quantidade de água que se gasta para resfriar esses data centers são gigantescos. Então a gente tem algumas informações bombásticas aí. Rolou na internet recentemente a informação: a OpenAI vai falir, porque tem gastado absurdo para manter esses data centers. Mas é Precisa estar em esperado. algum lugar, né? Pra estar seguro. É esperado, porque assim, e acredito que a Microsoft já saiba disso, aqueles 10 bilhões, é bem possível que já estejam quase que no fim, mas o que ela vai fazer provavelmente agora é criar aplicações realmente para rentabilizar Sim. esse serviço, para começar a cobrar mais dos ChatGPT usuários, das todo pago. empresas. Tem pra Um empresa dia, agora, né? o business, né? Não, um Já dia vai ser, né? Não adianta. E tem outras aplicações. Eu acredito que o ChatGPT e todas as outras, elas venham muito, para trazer eficiência mesmo e como ferramenta que vai ser ferramenta de business, ferramenta de mercado, ferramenta para venda mesmo. Você vai conseguir plugar ali o ChatGPT no seu bot, você vai pegar o ChatGPT e usar como base para criar uma IA Uma nova. API. É isso que vai acontecer. Então, isso que vai ajudar a empresa a rentabilizar. Então, e com todo o investimento, a gente está falando das maiores empresas de tecnologia. O McKinsey publicou um relatório que diz que existe a possibilidade da IA gerar 4,4 trilhões de dólares anualmente. Gente. Então, isso é um mercado gigantesco e assustador, muito grande. que vai pegar fatia gigantesca do PIB mundial Sim. voltado para a inteligência artificial. Então, retomando um pouquinho o que eu estava falando do relatório da Gartner, que tem lá o Vale da Desilusão, é no Vale da Desilusão que as inovações vão acontecer. Ou seja, é depois que passar esta onda, esse hype, que todo mundo usou o GPT, não consegui. Para mim apareceu um negócio lá, nada a ver. É nesse momento que as empresas estarão frenéticas no uso da inteligência artificial. É nesse momento que os profissionais que se destacam vão de fato aparecer, porque eles estarão ali consistentemente utilizando a inteligência artificial em seu favor e que vão se destacar. Porque logo depois a gente vai chegar o quê? Num platô, que é um platô de produtividade.
Ou seja, quem conseguiu se destacar nesse vale da desilusão, buscando aplicações concretas, vai se destacar nesse platô de produtividade lá na frente. Uhum. E quem não fez isso, quem parou agora no hype, que não consegui. Testei, é ok, mas não é legal. Para mim não foi tão produtivo. Ficou para trás. Sim. Lá na frente vai correr atrás. As pessoas, os profissionais já vão estar muito acima e a pessoa vai ter que recomeçar do zero lá na frente. Então, a minha dica, conselho pessoal para vocês é: busquem aplicações diárias tem na muitas vida de gratuitas, vocês. né? Muitas. O próprio ChatGPT, eu repito mais uma vez, o ChatGPT é uma fonte quase que inesgotável e muito boa. Melhore o seu prompt. Use todos os dias. O prompt Busque é o uma comando, aplicação. tá? Que você dá pra inteligência artificial. Isso, o prompt é o comando. É o que você escreve. Lembre-se, é o input A que você insere na ferramenta e depois você vai extrair ali um output B. Então, Que é a saída, esse né? primeiro comando é o Resposta. comando de saída, a resposta. Então, se você insere um bom prompt, melhore os seus prompts. Melhore ainda mais os seus prompts. Como que a gente pode fazer isso? Já dando uma dica bônus. Emule uma personalidade. Então, se eu for pedir para o ChatGPT, me dê um modelo de notificação extrajudicial para o meu inquilino, por exemplo, que não paga o aluguel. Óbvio que ele vai dizer, né? Consulte um advogado. E você vai dizer, não, eu só quero um material de consulta. Mas emule a personalidade. Sou um advogado com carreira consolidada de mais de 20 anos na área imobiliária. Fui consultado para criar uma notificação extrajudicial para um inquilino tal, em tais informações, com base na lei. E por isso que é super importante que o profissional use a tecnologia com base na lei X. Pode falar de artigo, considerando o artigo tal, crie uma notificação extrajudicial. Você pode falar de tal empresa, ou para tal pessoa. Considerando isso, isso e isso. Você não quer que o ChatGPT crie coisas novas. Diga para ele, não crie informações, use apenas a base de consulta da lei X, ou busque apenas informações que possam ser consultadas facilmente na internet e me extraia tal dado, tal informação, ou essa carta, ou essa notificação extrajudicial. E assim você consegue extrair da inteligência artificial um belo de um resultado. Legal. Tem outras dicas sobre como criar um prompt bacana? Tem vários. O professor Adriano Musa falou esses dias 15 dicas e eu achei fantástico. Eu tenho aqui, inclusive, um print, então eu vou usar para mostrar para vocês algumas dicas que também são fantásticas para um bom prompt. Então, o primeiro que eu acho que é mais importante é escolher o papel que você quer que ele adote. É um expert, é um crítico, é um entusiasta, qual que é a área de atuação, o tom que você deseja, se é formal, se é informal, o formato que você quer aquela resposta, é em texto, corrido, é bullets, você quer uma apresentação ou você quer uma planilha de Excel, diga Ele isso faz, né, no uma seu tabelinha. prompt. Faz. Ele fica bonitinho, né? Faz sim, ele fez uma petição para mim outro dia já no formato de uma petição, com endereçamento, com todos os requisitos. Endereçamento, qualificação de partes, com muito fatos, com fundamentação, com pedidos. Foi super interessante. Se você quer alguma palavra-chave, algum conceito, liste, coloque isso. Diga o que você não quer com riqueza de detalhes. Não fale sobre tal assunto. Não fale sobre tal coisa. Não fale mal de tal coisa. Só traga os pontos sem julgamento. Então, você pode dizer isso, especificar o idioma e vá dando feedback, porque a inteligência artificial, ela aprende com a gente. Então, dê o feedback, gostei muito. Da próxima, eu acho que você pode melhorar o tópico tal. Acrescente uma informação sobre tal coisa. E é por isso que eu, por exemplo, meus prompts hoje no Dolly são horríveis. Porque eu não sei gerar imagem. Eu não sei dizer, crie uma imagem realista, hiperrealista, surrealista, com tons pastéis. Você não tá na regra do negócio, né? Isso. É interessante que os profissionais da área utilizem a inteligência artificial e é por isso que eu acredito fortemente que a inteligência artificial ela não vai substituir pessoas. Ela é uma aliada das pessoas. É por isso que eu acredito que os profissionais eles precisam
buscar, cada um dentro da sua área de atuação, meios de utilizar a inteligência artificial para melhoria da eficácia do seu trabalho que é desenvolvido hoje. Então, uma boa dica para utilizar a inteligência artificial, olhe hoje, por exemplo, o que você tem para fazer hoje. Quais são as suas atividades de hoje? Eu estou falando do dia de hoje. E sente lá na inteligência artificial e vá buscar dicas. Busque um meio de ganhar mais eficiência com essa tecnologia. E é assim que você vai trazendo essa acurácia aí para suas atividades. E é assim que você vai imbuindo a inteligência artificial na sua rotina. Bom, e você comentou então que a gente pode ficar tranquilo que não vai ter uma substituição de pessoas por máquinas, né? Acho que principalmente do advogado por uma IA, porque geralmente não é geralmente, todo mundo tem esse medo atualmente, né? E aí acho que também entra muito o papel do escritório nessa história, né? Porque, por exemplo, como que ele vai como que o escritório pode se preparar para as mudanças trazidas para a IA? Como que ele pode treinar um profissional para se adequar a essa realidade nova? A gente tá falando de escritório porque você trabalha em um, mas Sim, pode e a ser gente dentro da também. Biju, É que eu sempre acabo puxando pro mundo do direito, que é a que a gente tá mais palpável, Sim, né? Mas isso eu acho que é em geral. Eu acho que as empresas e os escritórios precisam primeiramente fomentar o uso da inteligência artificial, porque como eu falei lá atrás, isso é uma competência que vai ser exigida dos profissionais. Provavelmente isso já vai vir nas descrições, inclusive de vaga, em pouquíssimo tempo. Criar bons prompts, por exemplo. Uso de inteligência artificial. Detalhe sua experiência utilizando a inteligência artificial. Eu acho que a primeira coisa que a empresa precisa fazer é criar uma boa governança, uma boa política sobre o uso da inteligência artificial. Com proteção de dados. Com a proteção de dados. Inclusive, a gente precisa, de maneira mais que urgente, de uma regulamentação do uso de inteligência artificial. A gente não tem isso hoje. Como a gente tem, por exemplo, com a LGPD, né? com a proteção de dados. Um textinho ou outro já tem surgido lá na Europa, sempre começa tudo pela Europa, mas a gente ainda não tem isso. Isso. Então, assim, a gente tem isso hoje, mas a empresa precisa fomentar, o escritório precisa fomentar a utilização por parte dos usuários, criar essa política de governança, trazer isso, essa adequação com os valores da empresa. Então, a gente tem hoje recursos que a gente consegue utilizar, inclusive recursos da própria lei de proteção de dados. Se eu vou inserir, por exemplo, uma informação na inteligência artificial como base de dados, como base de consulta, eu posso fazer, por exemplo, ali uma anonimização de dados. Eu não preciso que ele saiba quem é a pessoa, que eu consiga chegar até uma pessoa específica. Eu deixo aqueles dados anônimos e subo como base de consulta. Eu posso fazer, por exemplo, uma minimização de dados, porque a gente tem que entender que a inteligência artificial ela não tem ética. Quem tem ética é o dado. A forma como você treina a inteligência artificial que vai ser uma forma ética ou não. Então, eu não posso, eu tenho que tomar cuidado, inclusive, a gente não chegou a comentar sobre isso ainda nesse episódio, mas a gente tem que tomar cuidado com os vieses indesejados que a gente pode ter com a nossa amostra. Por exemplo, se eu subo um plano de carreira de uma empresa que, ao longo de seus 120 anos de história, promoveu majoritariamente homens brancos, héteros, sei lá, qualquer outra informação característica. E se eu subo aquilo para a inteligência artificial, ela pode considerar que aquilo é um fator para a promoção de outros. Então, pode ser que ela me indique que eu promova, continue consistentemente promovendo homens brancos e héteros. Então, eu não preciso necessariamente subir para a informação, para a inteligência artificial, nem a orientação sexual, nem o gênero. Por exemplo, para mim pode ser irrelevante informar o gênero para a inteligência artificial, para que aquilo, eu extraia daquilo informação voltada para o que realmente eu preciso, que é o desenvolvimento daquela pessoa, que é a constância, como ela buscou novos conhecimentos, é de fato o merecimento daquela pessoa para uma promoção independente de todos esses fatores. Então, a gente faz esse tipo de anonimização de dados, minimização de dados, ou se a gente já tem a amostra lá, a gente pode incluir, por exemplo, uma inclusão de ruídos, que a gente chama, que é algumas coisas que faz com que o algoritmo ele não consiga vincular uma pessoa, até para proteção do algoritmo contra um possível ataque para busca de dados ali, de identificação de usuário, ou dados de envenenamento, que é quando a gente envenena ali o algoritmo
para que ele tome algumas determinadas decisões de acordo com o desejo dessa pessoa que tem buscado invadir ali esse algoritmo. São alguns outros Não. conceitos que a gente precisaria aprofundar depois. Boa. Sim. Mas são algumas informações só para vocês entenderem o conceito básico. Mas existe essa possibilidade. E como que a gente vai garantir isso? Por meio de um bom controle de fornecedores. Você precisa conhecer exatamente a ferramenta que você está utilizando. Uhum. Então, por exemplo, lá no Viseu, a nossa DPO, ela é uma parceira, entende? E ela faz parte dessa nossa curadoria de inteligências artificiais. Então, hoje a gente não usa só o ChatGPT, a gente tem inúmeras inteligências artificiais que a gente indica, inclusive, para os nossos clientes, porque a gente já fez esse trabalho de curadoria, de olhar inteligência por inteligência e saber quais são as aplicações. Então, hoje a gente já tem ali mais ou menos um formato de trabalho. Então, hoje, por exemplo, um cliente que entra em uma reunião comigo, eu preciso dizer para ele, olha, você está em uma reunião comigo e eu trouxe aqui a IA tal, é uma inteligência artificial que toma nota das reuniões e depois ela me manda. Você se incomoda de deixar essa inteligência artificial comigo? Até hoje não teve nenhum que se recusou, mas já tive questionamentos. Eu vou ter acesso a esse dado, eu posso pagar. Então, tudo isso é bem tranquilo para nós, mas é importante que a empresa ela busque isso em uma política de governança. Então, pra gente já indo pra nossa finalização, o papo tá sensacional. Tô aprendendo demais, assim, de inteligência Melhorou um artificial. Um pouquinho mais Tá bom. atual. Não, então, pra gente finalizar aqui e pensar de algo mais esperançoso, né? Trazer algo mais que conforte os nossos corações. O que a inteligência artificial pode nos ajudar em favor da humanidade? Eu acho que a inteligência artificial ela vai desenvolver coisas maravilhosas. Por exemplo, até um spoiler do artigo que eu fiz ontem. Mas a gente vai conseguir, por exemplo, criar réplicas precisas de órgãos humanos de forma artificial, não só para necessariamente implantar em pessoas, mas para a gente estudar exatamente a patologia de um determinado paciente. Hoje a gente já tem inteligências artificiais maravilhosas no campo da medicina. A gente pode falar, por exemplo, da ferramenta da IBM, o Watson. A gente tem o Watson for Oncology, que analisa imagens de exame com uma acurácia absurda, impressionante, e acabou de ler, por exemplo, um artigo publicado em alemão, por exemplo, e pode trazer para o médico um artigo que foi publicado há meia hora atrás, dizendo com base nas imagens desse exame, é possível, e ela, óbvio, a inteligência generativa, ela não toma as decisões por você. A inteligência generativa, ela te sugere. Então, ele pode sugerir para o médico, olha, sugiro que seja aplicado a esse paciente tal e tal e tal tratamento, porque esse tratamento tem 84% de chances, esse tem 90%, esse tem 94%, com base em quê? Em milhões de exames que ela já analisou, com base em estudos acadêmicos de bases sólidas que ela pesquisou. Inclusive, a gente tem hoje inteligências artificiais que buscam só artigos científicos. Tá? Uma boa dica. O nome da inteligência é Consensus. Se você busca lá no Consensus, você vai perguntar assim, a creatina ajuda a crescer o músculo? E ela vai trazer um monte de artigo científico com aquela informação. São artigos atuais ou são artigos, sei lá... Artigos científicos que estão disponíveis na internet e você consegue entrar e abrir o artigo. Entendi. Então não vai buscar, né? Ele é uma busca. Não vai buscar o site da revista de adolescente lá. Tome creatina, doidado aqui, você vai crescer. Não, ela vai buscar artigos de cientistas. Não, é que no sentido, tipo, o ChatGPT é até 2021. Já tem o GPT-4, tá? Que é bem mais atual, 2, 3 meses. Não, já tem o 4.0. Beleza. O 4.0 você já pesquisa coisa de 2, 3 meses atrás. Mas é um buscador da internet no geral. Da internet, então é atual No geral. Quem quiser, por exemplo, conversar hoje com inteligência artificial, tem uma que é super parceira, que ela vira sua amiga, ela é feita só para conversas, que é a Inflection da IA. Eles criaram o Pi. Ou seja, carência a Inflection. Eles criaram o Pi. O povo carente aí que tá escutando. Exatamente. Eles deveriam colocar o Pi, inclusive, no Tinder, porque as pessoas não metem e não sabem conversar. Coloca o Pi lá, porque o Pi, se você começa a conversar você fica a noite inteira conversando com o Pi. É impressionante o nível e a profundidade da conversa que ele tem com você. É impressionante. O Pi vem de Personal Intelligence. Então, o Pi é sensacional. Pesquisem depois, mas com cautela. Como eu disse a vocês, a inteligência artificial, ela leu toda a internet. Então, eu já peguei vieses indesejados, por exemplo, no Pi. Sim. Tá.
eu já peguei. Outro dia o Pi, por exemplo, foi falar comigo, eu falei, me indique um livro. Ele indicou um livro e falou, esse livro tem tal e tal coisa e tem uma pitada de humor negro. Falei pra ele, Pi, humor negro é uma expressão racista. Então, assim, o soneto saiu pior que a emenda, que ele foi tentar se justificar e piorou. Mas é importante que a gente use a inteligência artificial com esse nível de consciência, que a gente ensine ela a dizer, não, você não pode dizer isso. Então, é o nosso papel como usuário fazer esse tipo de trabalho também lá dentro. Esse saneamento ali dentro, na inteligência artificial. Sim. E indica pra gente, então, um filme e um livro A gente sobre sempre essa... pede. Acho que nem precisa nem ser sobre o assunto, Sim, mas que você sobre... gosta, em geral. Olha, eu vou ler vou indicar um livro, porque, assim, na verdade, um filme. Eu vou indicar um filme pra vocês, que é uma coisa essencialmente humana. Já pra finalizar, a gente pensando e estudando muito sobre inteligência artificial, eu tive que fazer uma reflexão de onde a inteligência artificial não vai entrar. Sim. E possivelmente a inteligência artificial, ela não vai ser tão capaz de cuidar de pessoas como nós cuidamos, de ter sentimentos como nós temos. A inteligência artificial, ela conhece toda a gramática. Sim. A inteligência artificial sabe que prosopopeia é trazer sentimento humano, por exemplo, para esse celular. Meu celular estava angustiado, fiquei meia hora sem tocar nele. O celular, ele não está angustiado. Sim. Então, ela conhece uma prosopopeia, ela conhece uma hipérbole, ela conhece um eufemismo, ela conhece uma metáfora. Mas todas as vezes que eu pedi para a inteligência artificial criar um conteúdo sensível para mim, essencialmente humano, ele não saiu bom. Porque isso depende de nós, depende de momento, depende de sentimento. Pode ser que um bom profissional que escreva músicas consiga extrair um bom prompt. Mas isso é uma emoção essencialmente nossa. Então, falando um pouquinho de metáforas, eu parei para reassistir um filme que eu amo, que é O Carteiro e o Poeta, que fala sobre o período de Guerra Fria, quando Pablo Neruda morou numa ilha super isolada, e ele ensinava para o carteiro que ia visitar e entregar as correspondências dele a criar metáforas. E uma das passagens desse filme, quando ele ensina para Mário Rupolo, o carteiro, a criar metáforas, e Mário Rupolo questiona, né? Mas, Dom Pablo, como que eu posso criar boas metáforas? E ele falou, vá andando do cais até o porto. E o Mário ficou confuso, e as metáforas vão vir até mim? Vão vir até mim. E Mário conseguiu. E Mário falou para a amada dele, que trabalhava numa taverna, assim, Beatrice, o seu sorriso se abre como uma borboleta. Esse nível de sensibilidade e criar boas metáforas, a inteligência artificial não vai conseguir. Esse é um sentimento essencialmente humano e é nosso. Então, usem a inteligência artificial como uma boa aliada, criem suas metáforas, e eu não estou falando de uma figura de linguagem, eu estou falando de vida. Boa. É isso. Legal. Nossa, foi bem... Eu vou assistir esse filme, fiquei muito curiosa. É lindo. Boa. E o livro? Lindo. Pode ser o mesmo. Acho que tem um mesmo livro do filme, mas tem vários outros livros, gente. Um bom livro para vocês lerem. Leiam Legal Ops, Como Começar. Acabou de ser lançado. Vai trazer eficiência aí para o seu departamento, para a sua empresa. Boa. Muito bacana. Não, é um bom norte para nossa área. A gente tem que puxar a sardinha para a área que a gente atua. Legal. Com certeza. Bom, estamos finalizando por aqui. Antes de tudo, eu queria falar do nosso parceiro, que é o Advogado de Gestores, que inclusive publica a revista da Clara, então... Verdade. Claro que a gente é super agradecido pelo Advogado de Gestores, que estão fazendo um trabalho excelente sobre gestão jurídica, também tratam de inteligência artificial, também tratam de proteção de dados e toda a gestão jurídica, que é um tema que está muito quente hoje no mercado e os profissionais de direito estão precisando muito entender o que é a gestão jurídica e como fazer ela na prática. Então, um abraço aqui para o nosso advogado de gestores. Bom, finalizamos por aqui. Paulo, você já tinha deixado os seus contatos, mas quer deixar mais algum? Pode me procurar lá no LinkedIn, Paulo Henrique Fernandes. Meu Instagram é um pouquinho mais pessoal, vocês vão ver uma coleção absurda de memes, mas quem quiser tá lá, Rick Fernandes S, tudo junto, Rick Fernandes S. A minha mãe fez o favor de botar meu nome composto, né, Paulo Henrique. O mercado me chama de Paulo, mas minha família, amigos, Paulo Henrique. Vai tudo pro Henrique. Você corta o primeiro nome. Então lá, Rick Fernandes S, me busquem também, quem quiser ver memes e conteúdos de inteligência artificial.
Esse é o caminho, mas acho que no LinkedIn a gente consegue ter boas trocas. Uhum. Me chamem para conversar. Ficou com alguma dúvida? Quer aprofundar algum tema que a gente falou aqui hoje? Legal. É muito bacana. Eu sou muito aberto para falar de inteligência artificial e ajudá-los aí nessa empreitada, que todos nós começamos muito recentemente a falar desse assunto. Para mim vai ser um prazer, assim como foi um prazer falar com esse pessoal aqui, que é da minha faixa etária. Só meses E de trazer diferença. meses. É quase Um chipófagos. detalhe, pouquíssimos, gente. tá? Fiz 32 esses dias, assim, com peso. Não, pô, 32 tá... Tá ali, né? Coisa pouca. Foi um prazer. E é isso, pessoal. É isso. Bom, Fico à cara, disposição. Um grande abraço para você. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Espero que esse conteúdo tenha trazido e agregado alguma coisa, um pouco de conhecimento para sua vida, para sua carreira. boa. Com certeza. Eu queria só agradecer, Paulo, por ter topado vir fazer essa entrevista com a gente e o Pedro também por me chamar para ser a co-host dele. Boa. Vamos pra É cima, isso. pessoal. Valeu. Então é isso, Tchau, tchau. gente. Obrigado, gente. Beijo, Inscrevam, tchau. compartilham, comentem, tá? Beijo.